Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa primeira aula, eu trouxe aqui algumas questões, né, somente de concurso público, para a gente embasar o que a gente aprendeu na nossa primeira aula, tá? Então, aproveitem, curtam, o que tiver dúvida, deixa nos comentários e vou te apoiar na resolução, tá bem? Então vamos lá, sem perder tempo, tá? Primeira questão: a arquitetura de um computador pessoal é organizada em partes principais que, conectadas, compõem o hardware da máquina. Em relação à função de cada parte, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A gente falou na primeira aula sobre hardware, software, dispositivo de armazenamento, memórias e periférico, tá? E eu tinha deixado bem claro lá no nosso vídeo que quando vocês ouvirem a palavra hardware, software, vão lembrar da minha cara feia referente a isso aqui, tá? Então, hardware é a parte física do computador. Então, sempre que você vê o nome hardware, vai estar associado à parte física do computador. E software vai ser associado à parte lógica, tá? Então, aqui já começa o nosso calvário com essa palavra, né? Nunca vai sair aqui da nossa didática. Então, vamos lá. Eu quero saber o que está errado. Então, vamos ver o que está errado aqui, tá? Letra A. O disco rígido é um dispositivo de memória de alta capacidade de armazenamento e também pode ser classificado como memória de massa. Está correto? Claro que está correto. Por quê? Primeira coisa, disco rígido, minha gente, é a mesma coisa que HD, tá? Ou seja, o HD é um dispositivo literalmente de memória aonde a gente armazena nossos dados. Seja fotos, vídeos, músicas, enfim, fica tudo armazenado dentro do disco rígido ou HD, tá? Douglas, no SSD também fica armazenado? Sim, o SSD é a mesma coisa. O que muda é que o SSD é uma evolução do disco rígido, tá? Ele é mais rápido. Mas enfim, a utilidade vai ser a mesma. É uma memória de alta capacidade para a gente possa salvar tudo que achar interessante. Beleza? Então, a primeira alternativa aqui, a letra A, está corretíssima. Vamos para B. Os dispositivos de entrada e saída têm por finalidade tanto a entrada quanto a saída das informações do computador, como por exemplo o pendrive. Está correto? Corretíssimo. O que é um periférico de entrada? Gente, um periférico de entrada é um periférico onde a gente envia informação para a máquina. Então, por exemplo, quando eu vou abrir aqui o Google Chrome ou abrir esse vídeo aqui que vocês estão assistindo, eu vou lá com o meu mouse, vou apontar no vídeo e vou dar o clique. Então, se eu estou executando uma ordem para a máquina, ou seja, estou enviando a informação para a máquina, justamente um periférico de entrada. Deu para entender? Periférico de saída. Se eu tinha entrada, eu utilizo o mouse para enviar informação, o de saída é justamente o contrário. A partir do momento que você estiver vendo minha cara feia neste vídeo, você está utilizando o monitor, que é justamente um periférico de saída. Então, o mouse executa o comando para a máquina. No caso, abrir o nosso vídeo aqui. Você está vendo minha videoaula aqui e está vendo agora meu rosto. Então, você está recebendo essa informação. Então, esse ato de receber informação é recorrente de um dispositivo de saída. Beleza? E, por fim, entrada e saída. Cara, se entrada eu passo a informação, saída eu recebo a informação, o dispositivo de entrada e saída é que vai fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o pendrive faz isso. Como ele faz isso? Vamos supor que eu tenho na minha mão aqui um pendrive. Então, eu estou com músicas aqui de Amado Batista, por exemplo. Vou pegar essas músicas, por exemplo, vou pegar esse pendrive e vou colocar no computador. A partir do momento que eu coloco no computador, pego essas músicas e salvo numa pasta, eu estou fazendo um comando de entrada para a máquina. Deu para entender? Ah, Douglas, eu estou com um relatório do meu TCC, eu quero salvar no pendrive. Pronto, você vai pegar esse material e vai jogar no pendrive. Então, você está tirando da máquina a saída. Então, peguei e salvei. Deu para entender? Então, o pendrive ele faz os dois. Além do pendrive, que outros dispositivos podem fazer isso? Um HD externo, por exemplo. Certo? Então, aí a segunda alternativa está corretíssima. Vamos para a terceira. A memória ROM é uma memória de acesso aleatório, volátil, utilizada enquanto o equipamento está em funcionamento. Eu vou parar aqui.
memória ROM jamais, sob hipótese alguma, será volátil. Memória ROM é uma memória não volátil. Então, relembrando, tudo que for referente à volatilidade, ou seja, algo volátil, é algo que se perde após o desligamento. Então, estão vendo minha aula aqui, quando você fechar o vídeo, perdeu aquela informação, certo? É volátil. Isso é decorrente da memória RAM. Se fosse memória RAM aqui, estava certinho esse trecho. Mas, como a gente se refere à memória ROM, é o contrário. A memória ROM é uma memória não volátil, ou seja, ela vai ficar armazenada na máquina para que a gente possa utilizar no futuro próximo. Beleza? Então, aqui, ó, essa questão aqui morre aqui, volátil. Se fosse memória RAM, beleza. Então, essa questão aqui está errada. Então, nossa resposta é a letra C. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma lida na letra D para ver se realmente está coerente? O programa de computador é uma sequência de instruções alocadas de uma sequência de endereços de memória executado de modo sequencial, seguindo uma lógica de programação através de uma linguagem. Perfeito. A gente lê isso como se fosse uma sinfonia, né? Ou se estivesse declarando um poema. Está corretíssimo, tá? Lembrando, acredito que todo mundo já observou na literatura que tem a linguagem de máquina, ela é composta por bits, né? 0 e 1. Então, esse jogo de bits é que fazer toda essa maravilha acontecer, que é a informática. Beleza? Então, primeira questão, letra C está errada. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra C. Beleza? Tranquilo? Espera um pouco. Vamos agora para a segunda questão. Opa, essa aqui é de verdadeiro ou falso. Eu adoro esse tipo de questão, tá? E eu vou explicar já já por quê. Vamos lá. Sobre os componentes de hardware de microcomputadores, marque V para verdadeiras e F para falsas. Então, vamos lá. O dissipador é um ventilador responsável por manter a temperatura do disco rígido em níveis aceitáveis. Está correto? Claro que não. O dissipador, ele realmente é um ventilador responsável por manter a temperatura do processador, tá? Então, aqui deveria ser processador. Opa, escrevi errado aqui. E não o disco rígido, tá? O disco rígido é o que a gente falou lá em cima na primeira questão. É o HD ou o SSD, certo? E não tem ventilador. Não tem nenhum ventilador, não tem um dissipador. Beleza? Então, cuidado quando tiver essas questões de verdadeiro ou falso, que sempre vai ter uma pegadinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você começa a ler, vê tudo bonitinho, tudo maravilhoso, mas quando você observa, aparece uma pegadinha aqui. Se fosse processador, estava correto, tá? Então, essa primeira aqui, ela está errada. Vou colocar aqui F de falso e vou pintar de vermelho para facilitar para a gente aqui. Deixa eu... Opa, foi. Então, beleza. A primeira, F de falso. Vamos para a segunda. A memória ROM, olha ela de novo aqui. Tá vendo? A memória ROM é a memória de acesso aleatório que é utilizada para armazenar os dados somente enquanto o equipamento estiver ligado. Opa! Olha outra pegadinha aqui, ó, que é utilizada para armazenar os dados. Beleza? Beleza. Por quê? Porque a memória ROM é uma memória não volátil. ROM, não volatilidade. Se fosse RAM, era volátil. Mas por que tem a pegadinha, Douglas? Por causa desse trecho final aqui, ó. Somente enquanto o equipamento estiver ligado. Jamais. Jamais, tá? Então aqui, ó, tá a pegadinha. Certo? Ou seja, a máquina estando desligada, as informações que estão contidas na memória ROM, que é uma memória não volátil, vai ficar sim armazenada, não apenas quando estiver ligada. Então aqui, ó, simplesmente matamos a questão. Então aqui também será falso. Beleza? Vou marcar aqui em vermelho também para ficar padronizado. Vamos para C. O disco rígido é um dispositivo utilizado para armazenar dados de forma permanente até que os mesmos sejam removidos pelo usuário. Correto. Lembra que eu falei que no disco rígido, que também é HD, que pode ser um SSD, a gente salva música, fotos, arquivos. Então, isso aqui está
corretíssimo, tá? Então aqui não tem nenhuma pegadinha nessa. Então, V de verdadeiro. Deixa eu pintar aqui de vermelho também. Opa, fiz errado. Vermelho também. Aí, ó. Com isso aqui, eu já consigo identificar qual a alternativa. Mas, vamos ver a D? Só para a gente fechar com chave de ouro. O mouse e o teclado são considerados periféricos de entrada de dados em um computador. Tá correto? Corretíssimo. Falei isso ainda há pouco. Periféricos de entrada são periféricos que a gente passa informação para a máquina. Então, o mouse, quando eu vou abrir o Google Chrome ou abrir a minha aula, você vai lá, clica nele, você está executando a ordem, enviando um comando para a máquina. Então, esse ato de enviar um comando é um periférico de entrada, tá? Teclado também é? Claro. Quando você abre lá o Word da vida, ou um Excel, um PowerPoint, e vai digitar alguma informação, você não precisa do teclado, você está inserindo informação para a máquina. Então, esse ato também de inserir é caracterizado de um periférico de entrada. Beleza? Então, essa outra alternativa aqui também é verdadeiro. E com isso, a gente fecha a questão. Vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro. Opa, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, resposta, letra D de dado, tá? Tranquilo, pessoal? Então, aqui, ó, a gente na primeira questão, vimos as questões sobre hardware, tá? Apontamos a questão incorreta. E aqui a gente teve um suprassumo, né? Com duas pegadinhas aqui, essas duas alternativas aqui, para a gente não passar batido, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a terceira questão. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, que a gente acompanha bem direitinho. Terceira questão. O único periférico que pode ser considerado exclusivo para entrada de dados em um computador é... Vamos lá. A gente sabe que tem periférico de entrada, saída e entrada e saída. Beleza? Vamos lá. Eu estou falando aqui de forma exclusiva para entrada. Eu só quero saber qual dessas opções é de entrada. Beleza? Vou até deixar em vermelho aqui para ficar mais fácil. Não quero saber se ele é entrada ou saída. Eu quero saber só entrada. Então, vamos lá. Pendrive é um periférico de quê? Entrada, saída ou os dois? A gente viu lá em cima que ele é de entrada e saída. Então, essa aqui não rola. É falso. Deixa eu até colocar meu lápis aqui na cor vermelha. Falso. Beleza? Monitor touchscreen. Para quem não sabe, monitor touchscreen são aqueles computadores all-in-one da vida, que você pode utilizar a tela para abrir os aplicativos, tá? Tanto a tela você pode utilizar como apenas o visualizador, mas também você pode utilizar a tela para acessar um aplicativo, beleza? Então aqui também ele é entrada e saída. Então, falso também. Deixa eu botar aqui. Outro aqui eu fiz, fiz errado agora que eu vi. Mas enfim. Leitor de código de barras. Leitor de código de barras é o quê? É aquele equipamento para quando você está no supermercado ou está numa padaria da vida, que você vai pagar, que tem uma luzinha vermelha, que ele lê o códigozinho. Quando ele lê aquilo ali, aparece no monitor o valor. Então, aquilo ali é o periférico de quê? Entrada, saída ou entrada, saída? Entrada, minha gente. Então, eu estou utilizando do leitor biométrico, ou leitor biométrico não, né? Leitor de código de barras, para que eu consiga ter acesso à informação. Então, aqui, ó, verdadeiro. Deixa eu botar aqui em vermelho também. E impressora multifuncional. Opa, isso aqui, inclusive, minha gente, se não me falha a memória, teve um concurso na Bahia. Eu não me recordo o ano. Eu vou procurar e depois eu compartilho com vocês num videozinho, num curtazinho à parte. Mas que ele falava de periféricos de entrada e saída. E tinha uma pegadinha. A pegadinha era impressora multifuncional, que é um periférico de entrada e saída. Por que ele é um periférico de entrada e saída? Porque a impressora multifuncional tem o scanner,
que é um periférico de entrada, e também tem a opção de impressão, né? Então, a multifuncional, como tem as duas opções, é considerado como periférico de entrada e saída. Mas nessa questão, eles colocaram apenas como impressora. E foi algo, se não me engano, nesse sentido, tá? Exclusivamente de entrada. Aí o pessoal marcou impressora. Só tinha o nome impressora, não tinha funcional. Então foi uma pegadinha. Eu vou procurar bem direitinho essa questão e eu mostro para vocês para a gente discutir ela. É bem interessante, tá? Mas beleza. Então, questão 3, alternativa a C, leitor de código de barras. Beleza? Então, muito cuidado com essas pegadinhas, tá, pessoal? Aparece muito. E sempre que tiverem receio, leiam de novo. Leiam de novo. Só marque quando tiver literalmente segurança. Beleza? Então, vamos lá. Quarta questão. Em um computador, o componente de hardware tem como finalidade promover o armazenamento de dados de forma permanente. É denominado de quê? Opa, hardware, como já falei, é a parte física do computador, correto? Então, se é a parte física, é algo que a gente toca, algo que tem tato. E ele está me dizendo aqui que para promover o armazenamento dos dados de forma permanente, onde é que eu consigo salvar de forma permanente meus dados? Ou no disco rígido, né? Disco rígido HD, ou no pendrive, ou no HD externo, não é? Douglas, nuvem pode ser? Não. Nuvem não vai entrar nessa questão aqui, porque nuvem é a nível de software, tá? Então, cuidado com isso. Então, citei 3 opções aqui. Vamos ver se bate. Primeira, letra A. Disco rígido, está correto? Correto. É o HD também? Se fosse SSD, poderia ser? Claro, sem problema nenhum, tá? Processador? Não. Processador, a gente não vai salvar informação nenhuma, não, tá? Placa de vídeo? Opa, placa de vídeo vai ser? Também não. A placa de vídeo, pessoal, justamente é um periférico a mais do computador que a gente utiliza para, principalmente para quem gosta muito de jogar, ou simplesmente para ter como é que eu posso dizer? Para quem trabalha também com, como é que esse povo fala bastante? Estou ficando velho, eu vou esquecendo, tá? Mas com design gráfico, sempre é bom ter um computador com placa de vídeo, porque facilita a visualização do seu trabalho. Mas enfim, não entrando muito no mérito, também não vai salvar nada disso. É mais a questão de visualização também, tá? Memória RAM. Opa, memória RAM é volátil. Então, se é volátil, eu já sei que eu vou perder tudo a partir do momento que eu desligar meu equipamento. Beleza? Então, tá na cara a resposta. Questão 4, alternativa A. Beleza? E por fim, pessoal, vamos para a quinta e última questão, que é o seguinte. Considere a seguinte situação hipotética. Um usuário estava digitando um texto no bloco de notas do seu computador e não havia salvado o arquivo. Quando a energia elétrica foi interrompida? Opa! Para quem nunca viu bloco de notas é a aplicação aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. É mais para um rascunho. Bloco de notas. Se você observa na própria imagem do aplicativo, é um bloquinho de notas mesmo. É um bloquinho mesmo. Um rascunho, literalmente. Então, quando eu abrir aqui, ó, eu posso digitar o que eu bem entender. Tá? Está aqui meu nome. Tirar essa coisa horrorosa que eu digitei aqui, piscina. Aí, ó. E foi o que ele está dizendo. Que ao digitar no bloco de notas, houve o desligamento da tela. Quer dizer, desligamento do computador, certo? Então, o que acontece? Ele está digitando tudo bonitinho, o TCC dele, faltou energia, fechou. Certo? Ou seja, ele não fez nenhum tipo de salvamento. Inclusive, pessoal, aproveitando o ensejo, sempre que vocês forem digitar algo no Word, no Excel, no PowerPoint, enfim, em alguma ferramenta, sempre salvem. Vão salvando o que vocês estão fazendo. Não estou dizendo que, por exemplo, você vai digitar a primeira letra do seu nome, por exemplo, Douglas. Tá aqui, D, vou lá no arquivo e vou salvar. Não. Digita um pouco,
salva. Não vai salvando letra por letra, porque senão você vai enlouquecer, tá? É justamente para evitar esse tipo de situação e você não perder tudo pelo pé, digamos assim, tá? Então, continuando. Ao ligar novamente o seu computador, o usuário percebeu que o trabalho foi perdido. Justamente o que eu falei segundos atrás. Ele não salvou nada e infelizmente vai terminar perdendo, tá? Então, considerando os conceitos de noções básicas de hardware de computadores, posso concluir que esta situação ocorreu porque o texto estava alocado aonde? Vamos lá, pessoal. Quando a gente está fazendo alguma tarefa no computador, por exemplo, a situação dele aqui, que era um bloco de notas, as tarefas, né, o que a gente está fazendo vai ficar alocado na memória RAM do computador, certo? Porque é lá onde ficam as informações. Lembra que eu falei de volatilidade? Então, essas informações vão chegar lá, porque são informações que ele está usando na hora. Utilizou, salvou. A partir do momento que ele salva, ele já não vai ser mais volátil. Por quê? Porque eu vou aproveitar esse arquivo ou esse vídeo que for no momento posterior. Deu para entender? Então, pessoal, sempre que você for fazer uma tarefa, abrir o Google Chrome, abrir o PowerPoint, sempre essas informações vão estar alocadas na memória RAM. Mas a partir do momento que você salva, aí sim você consegue alocar. Se não, pessoal, você termina perdendo. Beleza? Então vamos lá. Alternativa A, chipset do computador. Jamais. Inclusive a gente nem falou chipset aqui, tá? Mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Disco rígido do computador. Opa, a gente salva arquivos no disco rígido, correto? No HD. Mas só que ele não salvou. Então aqui tem uma pegadinha, digamos assim. Se ele tivesse salvado, aí sim a gente poderia considerar a alternativa B, né? Mas ele não salvou. Vou deixar aqui em destaque a fim de conhecimento. Processador do computador. Também não, certo? Opa, memória RAM do computador. Acabei de falar. Tudo que a gente está fazendo na máquina vai ficando alocado ali na memória RAM. Então, salvei. Opa, se tiver salvado, seria a letra B. Como eu não salvei, então a resposta correta aqui seria a letra D. Beleza, minha gente? Espero que tenham aproveitado. Peço que curtam o vídeo e qualquer dúvida, deixa aqui nos seus comentários que eu vou te ajudar, tá bem? Um abraço e até a próxima.